Olá, pessoal, tudo jóia? Bom, tô aqui de volta para a gente continuar falando sobre PHP e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre funções, tá certo? Bom, eu vou falar basicamente sobre as funções definidas pelo usuário, tá certo? Então, o que que é uma função definida pelo usuário? É a função que nós criamos, né, para executar algo, tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo de um esqueleto de uma função PHP, né? Então, aqui dentro, function, o nome da sua função, os argumentos, ou seja, os parâmetros que essa função vai receber. Aqui, nesse caso, ela está só exibindo uma mensagem, mas ela poderia fazer cálculos, ela poderia fazer operações de banco de dados, entre outras operações aí que o seu projeto precise. E ela pode ser uma função que retorna um valor ou não, tá? Então, eu coloquei aqui que as funções podem receber parâmetros ou não e podem retornar valores ou não, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em 3 exemplos iniciais, né? Olha, esse primeiro exemplo aqui, eu iniciei aqui o código PHP, né? Iniciei aqui, fechei aqui, e eu coloquei aqui function hello, né? Então, só exibindo uma mensagem, echo hello world, como vocês já estão habituados, né? E aqui no próprio código PHP eu estou chamando a função hello, ou seja, eu nem precisaria chamá-la aqui no meu PHP. Mas para que vocês possam ver, aqui no meu PHP não, desculpa, aqui no meu HTML. Mas para que vocês possam ver, o que que eu posso também fazer, né? Eu poderia não ter essa chamada aqui, né? Eu poderia comentar isso. E aqui no meu HTML, olha, eu coloquei um título, né? Aqui, H1. E aqui eu estou fazendo a execução da chamada dessa função, né? Então, eu coloquei aqui a chamada do PHP, coloquei a chamada da função e fechei a função, né? Vamos executar para dar uma olhadinha. Meu champ está aqui com o Apache startado, né? E aí eu vou executar aqui para vocês esse código, o exemplo função 1, né? Então, vamos colocar aqui exemplo função 1. E aí, eu tenho aqui o Hello World uma única vez, já com a formatação de H1 do HTML, né? Eu poderia colocar aqui, né, sem comentário, nós teríamos esse hello por 2 vezes, né? Olha, aqui dentro da função, onde eu não fiz formatação nenhuma, e depois aqui com a chamada que nós fizemos aqui embaixo, né? Depois nós temos um segundo exemplo, com a função, na verdade, ao invés de fazendo a exibição da mensagem dentro dela mesmo, nós temos um return. Ela vai retornar essa string aqui, né? Opa, essa string hello world aqui, né? E dá aqui, faz aqui a chamada echo hello, né? Ou seja, ela, ao fazer esse echo, né? Isso daqui vai ser substituído pelo hello world retornado pela função, né? Então, a gente vai ter, na verdade, a exibição desse texto, né? Então, eu tenho aqui, eu fiz um outro exemplo, que seria aqui, né? Olha, a minha frase, né? A variável frase recebe hello. Ou seja, isso daqui vai ser substituído pelo retorno da função, né? Ou seja, por esse texto. Então, hello world vai ser atribuído aqui para a variável frase. E aí sim eu peço para dar um eco na variável que está em frase. Eu executei aqui o strlen, na verdade, para exibir o tamanho, né, dessa frase, mas poderia ser para exibir a própria frase. Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui, exemplo função 2, e tá aqui, né, ó, hello world, e aqui o 12, né, que é o tamanho da string que foi retornado aqui pelo strlen, né? E aqui exibiu hello world e aqui exibiu o tamanho, certo? Então, esse é o exemplo 2. No exemplo 3, eu criei aqui uma função salário, que apenas retorna para mim aqui o valor do salário, né? O que que acontece aqui, né? Eu estou aqui fazendo, ó, echo Maria, João, Pedro, Simone. Opa, vou mudar aqui. Simone recebeu 5 salários, né? Fiz essa string, concatenei aqui com o ponto, que é para fazer a concatenação em PHP, né?
E aí eu chamei aqui, olha, a função salário vezes 5. Ou seja, isso daqui vai, na verdade, pegar aqui o valor retornado, que é o 500, vezes 5, né? Então, ao executar esse exemplo função 3, nós temos aqui, olha, 2.500, né? Ele multiplicou lá, tá? O que mais? Na sequência aqui dos slides, vamos dar uma olhadinha aqui o que mais que nós temos. Eu coloquei aqui que as funções podem receber parâmetros e retornar valores, né? Ou não. Quando elas não retornam valores, a gente fala que é uma subrotina apenas, né? Ela não vai retornar nenhum valor. Aí, só continuando aqui, né? Nós colocamos aqui o exemplo 4 e 5. No exemplo 4, tem a função aqui, olha, mensagem que recebe um texto. E aqui nós estamos retornando, né? Olá, texto, né? Então, eu vou executar isso. Se eu colocar Simone, por exemplo, passar Simone, tá aqui, ó. Eco, função mensagem, passando como parâmetro Simone. A Simone vai ser colocada aqui, né? Ó. Então, texto vai ser o valor Simone, vai ter o valor Simone. Então, quando eu fizer aqui olá texto, ele vai exibir olá Simone. A mesma coisa que olá Cotil, né? Aqui embaixo no HTML eu coloquei de novo aqui no H1, abri aqui um PHP, fechei aqui e estou fazendo aqui, né? Olha, eco mensagem passando aqui Unicamp, né? Então ele vai atribuir isso aqui em texto, né? Então se nós colocarmos aqui exemplo função 4, então tá lá, olá Simone, olá Cotil, olá Unicamp. Ele foi substituindo aqui, né? Atribuiu ao texto e substituiu aqui na hora de fazer o return. O que mais que nós temos aqui, né? Bom, não sei se ficou claro aqui, né? Ele vai retornar isso daqui já com o texto substituído pelo que veio como parâmetro, né? Então, quando eu faço o eco mensagem, ele vai exibir esse retorno aqui pra gente, né? Já aqui no exemplo 5, o parâmetro aqui, né, a variável texto, ela recebe um valor padrão, né? Então, o que vai acontecer? Se eu não informar um parâmetro, né, se eu não passar, como eu estou fazendo aqui, olha, eco mensagem e não informei parâmetro. Então, ele vai assumir que o valor para o parâmetro, para a variável texto aqui, é mundo. Tá certo? Olha, então vamos executar aqui. Exemplo, função 5, olha. Olá, mundo. Tá certo? Porque eu não passei nada. Já aqui, eu estou passando uma string vazia. Então, ele fez olá e uma string vazia, né? Que foi isso daqui que foi passado para o parâmetro texto. Aí, Simone foi passado para o parâmetro texto e aí ele retornou, né? Olá, Simone, retornou e exibiu aqui, né? Então, está aqui. Tá certo? E a mesma coisa aqui que a gente já havia visto aqui dentro do HTML, exibindo o Olá Unicamp aqui. Certo? Bom, prosseguindo lá com os nossos slides, nós temos uma função do próprio PHP, que é essa funcGetArgs aqui. Ela retorna um array com a lista de argumentos da função, ou seja, a lista de parâmetros que foram passados para a função. Então, aqui, olha, a função teste, ela não está recebendo nenhum parâmetro. Só que aqui, né, olha, eu estou chamando, né, olha, teste, passando bom dia, já vou falar sobre o vardamp, né? Então, o que vai acontecer? Essa funcGetArgs, ela vai entender que essa função tem um parâmetro que é essa string bom dia aqui, né? E vai retornar isso, né? Então, isso vai ser retornado para cá, esse bom dia, né? A mesma coisa aqui, olha, teste, bom dia, 40.5 e true, ou seja, estou passando uma string, um valor e um boolean, né? São 3 parâmetros. Então, esse array aqui, olha, vai receber 3 parâmetros. Vamos dar uma olhadinha no funcionamento disso aqui, ó. Vamos colocar aqui, né? 6. Então, olha só, o vardamp, ele exibe isso aqui para mim, né? Qual que é o tipo e os valores que estão na minha variável. Nesse primeiro aqui, olha, o que acontece?
a função teste retornou para mim aqui, ó, string bom dia, né? Então, isso daqui vai ser substituído pela string bom dia. O var dump foi lá e falou, olha, é um array, porque isso aqui transforma isso aqui em um array, né? Olha, esse array tem uma posição, que é uma string de 8 posições, e tá lá o valor bom dia. Nesse outro caso aqui, né, olha, a função teste vai ser chamada, esse func get arrays aqui vai gerar aqui dentro do array argumentos, um array com 3 posições, sendo a posição 0 o texto bom dia, a posição 1 esse valor 40.5 e a posição 3 esse valor booleano que é o true. Então, quando ele retorna aqui pra gente, ele retorna aqui, né? Aqui no primeiro caso, ele retornou um array de uma posição com uma string, que era o bom dia. Aqui ele vai retornar um array com 3 posições, cada uma de um tipo. E ele vai jogar esse array aqui para mim. O var dump, o que ele está fazendo? Ó, é um array de 3 posições, onde na posição 0 tem uma string de 8 caracteres, 8 posições, né? Um array de 8 posições, onde desculpa, gente, é um array de 3 posições, onde na posição 0 nós temos uma string de 8 caracteres, que é o bom dia. Nós temos na posição 1, nós temos lá um valor numérico, que é um float, e na posição 2 nós temos lá um booleano, que é o valor true, né? Aqui eu usei o var dump só para a gente desmembrar esse array de argumentos e ver o que tem em cada um, para checar se bate com o que nós passamos, mas a gente poderia acessar essa posição e fazer uso do valor que está na primeira posição, na segunda e na terceira e por aí vai, né? Então, só uma forma de acessar esses valores, tá certo? O que mais que nós temos aqui de interessante em relação a essas funções mais simples aqui? Passagem de valor por... passagem de parâmetros por valor e por referência. Isso aqui é o seguinte, quando nós passamos o parâmetro da forma que foi visto até agora, nós estamos passando os argumentos, o parâmetro, por valor. O que acontece? Então, eu comecei aqui, ó, minha funçãozinha, coloquei comentários aqui no código que eu vou postar para vocês lá no nosso ambiente de estudos, né? Mas está aqui, olha, variável A, ela tem aqui o valor 10, foi inicializada com o valor 10. E aí, eu tenho uma função chamada troca valor, que recebe como parâmetro essa variável A, que está com o valor 10. E aqui eu faço, né, ó, A é igual a A mais 50, né? Esse símbolozinho aqui, mais igual, é a mesma coisa se eu tivesse feito isso daqui, né, olha. A mais 50, tá? Mas a gente pode usar desse jeito aqui. Então, isso vai significar aqui pra gente um retorno do valor 60, né? Então, ele somou 10 aos 50, retornou pra gente 60. Então, aqui, por enquanto, eu não chamei a função, né? Só defini a função. Então, aqui, echo, troca valor, ele vai chamar, então, agora vai executar essa função para mim e vai exibir aqui, né, pra gente aqui, o valor 60, que foi calculado aqui, né? Eu quebrei a linha e pedi para exibir o A. Quando eu peço para exibir só o A, ele vai exibir o valor de A que havia sido inicializado aqui, e não o valor que foi recalculado aqui dentro. Porque esse valor recalculado, ele só é acessível dentro da função, né? Claro que aqui, quando eu executo, eu estou passando o valor 10, né? E aí, quando ele dá o return para mim do cálculo efetuado e eu exibo aqui. Mas se eu tento acessar essa variável A, é o valor que foi inicializado, o valor trocado aqui dentro eu não acesso, né? Vamos dar uma olhadinha nisso, olha. Exemplo, função 7. Tá aqui, ó, 60, que foi exibido aqui, e o 10, que foi exibido aqui, né? Agora, como que é quando eu passo o valor por referência? Olha só, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Mas na frente aqui, olha, do parâmetro, eu estou colocando o e-comercial.
que indica que esse valor está sendo passado por referência, ou seja, estou passando uma cópia, né? Ou seja, o endereço de memória, aqui eu estou passando uma cópia, aqui eu estou passando a referência, o endereço de memória de onde está esse valor. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho mais só uma cópia do valor para usar aqui dentro, eu estou passando o endereço de memória. Então, o que eu vou fazer agora? Esse valor ele está sendo trocado mesmo em memória, né? Então, eu inicializei a variável com 10, aqui eu estou acessando o valor, o endereço de memória dessa variável. E aí eu estou de novo aqui somando, né, 50 a essa variável aqui e retornando daí o valor calculado, né? Mas a partir desse momento eu já mexi lá internamente no valor de A. Então agora, se eu peço para exibir o A aqui, né, ele vai ser exibido com o valor 60, né? Então aqui eu estou falando, né, ó, troca valor passando A como parâmetro, que é o 10, né? Esse 10 veio para cá, mas eu passei a referência dele. E aí eu fiz aqui a soma, o A está valendo 60. Quando eu peço para exibir novamente aqui, ele vai exibir 60 e não o 10, que era o valor original, como nós fizemos aqui. Que nesse caso aqui eu passo a cópia só do valor para ser usado. Aqui não, aqui eu estou passando a referência mesmo. Então, isso vai ser alterado internamente lá em memória. Então, o A passa a ter o novo valor, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, olha, 60 duas vezes, tá bom? Então, é isso que nós temos aqui. E, deixa eu me lembrar o que eu tinha colocado aqui para vocês. Na função aqui, o último exemplo aqui que nós temos, no PHP 7, a partir do PHP 7, a gente pode indicar o tipo dos parâmetros e o tipo do retorno da função. A gente também consegue colocar os 3 pontinhos para indicar que a gente vai ter vários parâmetros de um mesmo tipo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no código, olha. Então, aqui eu estou definindo uma função soma. Eu falei que vai receber aqui, olha, vários parâmetros do tipo float. E quando eu coloco esses 2 pontos aqui e aqui eu coloco string, eu estou dizendo que essa função, o retorno dela vai ser do tipo string, tá? Aqui eu poderia, deixei comentado, ó, poderia ser int, vários parâmetros do tipo int e vai retornar uma string, tá? Então, aqui eu estou fazendo um return de array_sum, é uma função do PHP que soma os valores que estão colocados aqui, né? Ou seja, valores, que é o parâmetro aqui, olha, vai ser um array com vários floats. Quando eu faço array_sum, ele vai somar todas as posições desse array. E eu estou pedindo para fazer um return desse valor. Como aqui eu coloquei string, ele vai retornar isso no formato de string, tá certo? Então, aqui, olha, vamos executar lá. Exemplo, funções 9.php. Então, olha só o que aconteceu aqui, olha, string, certo? Então, é uma string e tem o valor 4. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, para fazer um var_dump, então ele vai exibir para mim, né, o tipo do que eu retornei aqui e o valor. E var_dump do resultado retornado na execução da função soma. Então, eu estou passando aqui, ó, 2 parâmetros, né, ó, valor 2, valor 2. Então, aqui ele vai receber esses 2 valores, mesmo que eles estão como int aqui, né, nessas duas chamadas eu poderia usar essa assinatura, que está recebendo int, e nessa eu poderia usar essa daqui, que está recebendo float. Mesmo sendo float, para inteiros ela vai funcionar, né? Vou deixar assim mesmo só para não ficar descomentando e comentando, mas está aqui, ó. Então, ele vai receber esses 2 números, né? Vai colocar como se fosse um array aqui pra gente, valores, onde a posição 0 vai ter o valor 2 e a posição 1 também o valor 2.
E aí, vai retornar para mim a soma dos valores que estão nesse array, que é 4. E retorna isso como string aqui, né? Ó, então, nós temos aqui uma string com o valor 4, né? Bom, quando eu chamo esse daqui, a ideia é a mesma, mas aqui eu não estou fazendo var dump, então ele vai retornar mesmo o resultado dessa soma. Então, soma, ele passa esses dois valores, vai ser armazenado um em cada posição do array valores, e array sum vai fazer a soma para mim, exibindo aqui, né? Olha. Desculpa. Então, ele vai somar, retornar, e o retorno, então, vai ser exibido aqui. Né? A mesma coisa com esses dois valores. Né? Então, ele vai chamar a função, vai atribuir aqui para a primeira posição e para a segunda posição esses valores. O array sum faz a soma, retorna o resultado, e esse resultado vai ser exibido aqui. Certo? Tá aqui, ó. Então, basicamente, né, o essencial de funções está aqui. Nós temos outras coisas, por exemplo, funções anônimas, né? Entre outras que nós vamos conhecer mais adiante. Mas o essencial aqui para começar a trabalhar com funções é isso. Eu até coloquei um link aqui, que tem algumas informações sobre funções anônimas, tá certo? E eu vou gravar uma segunda videoaula aqui para essa não ficar muito longa, onde aquele CRUD que nós fizemos usando os recursos de banco de dados do PHP, PDO, né? Nós podemos melhorar fazendo o uso de funções, tá? Então, a gente tem aqui, olha, podemos organizar o nosso código, onde a gente fez um exemplo de CRUD, para que ele possa fazer as operações de banco de dados usando funções. Claro que depois a gente ainda vai ver a parte de orientação a objetos, né? Que vai deixar isso mais elaborado ainda. Ok, pessoal? Eu vou gravar essa videoaula, vou postar para vocês também, né? Mas eu coloco aqui algumas referências para vocês consultarem, Hcode, lá que vocês, eu já comentei com vocês, né? Que tem os cursos, e entre esses cursos tem o curso de PHP, e outros sites que eu consultei, Masters e o PHPNet, que é a própria documentação do PHP, onde vocês vão encontrar bastante material. Tá joia, pessoal? Então, já já eu tô de volta, eu vou colocar esses códigos para vocês lá no Google Classroom, na nossa plataforma. Espero que vocês consigam trabalhar um pouquinho aí com as funções. Até mais!